Zé Augusto está com a pergunta preparada. Tereza, o governador Tancredo Neves, especialmente ao longo das últimas respostas, e à luz de experiências do presente e de um passado que vai do recente até a um período um tanto remoto, traçou um verdadeiro programa para o próximo governo, que vai ser eleito, ao que tudo indica, no início de 1985. Agora, o governador diz sempre que não é candidato a presidente e exclui peremptoriamente a sua candidatura, afirmando que tem um compromisso com o eleitorado de Minas que vai até bem além da eleição do próximo presidente. Apesar disso, a candidatura do governador Tancredo Neves está frequentemente no noticiário político e mesmo fora do noticiário político, ela já foi mencionada como alternativa, ainda que reservadamente, por duas personalidades políticas que têm, no mínimo, alguma experiência de presidência da República. O ex-presidente Ernesto Geisel e o presidente Figueiredo. Em alguma hipótese, governador, o senhor aceitaria ser presidente? Quem não gostaria de ser presidente do seu país? Essa é a maior glória, a maior honra que um brasileiro pode ambicionar e esperar. Mas o problema não é de querer ser presidente, o problema é de poder ser presidente. E quando eu examino friamente os condicionantes que se antepõem entre a eventual concretização desse desiderato, eu sinto honestamente que eles são intransponíveis. Não é apenas um compromisso de honra que eu tenho com Minas Gerais, de governar o meu povo depois de um pleito árduo, penoso e difícil até o último dia do meu mandato. É a própria Constituição. Eu, para vir a ser candidato a presidente da República na vigência da atual Constituição, eu teria que deixar meu mandato a menos de havê-lo exercido pela metade. Seria uma temeridade, além do mais. E não creio que o povo mineiro compreenderia esta decisão da minha parte. E se o candidato de consenso fosse o senhor? E até eu vou além. Na pior das hipóteses, que seria a manutenção do atual colégio eleitoral, dominado pelo PDS, eu licitaria o nome de pelo menos 2 deputados do PDS, que, dependendo do resultado da convenção do PDS, se dispõem a violar o princípio da fidelidade partidária e a perder o próprio mandato para votar no senhor. Os deputados Norton Macedo e Joaquim dos Santos Filho. Se, de repente, o senhor for o candidato de consenso, Minas tem o direito de exigir que o senhor cumpra até o fim esse contrato? Além do mais, agora, depois que o próprio presidente disse que ele, pessoalmente, não se oporia se o candidato de consenso saísse da oposição. Veja como as coisas são complexas. Para que eu viesse a ser, uma hipótese muito remota e distante, candidato de consenso, eu tinha que ser candidato do PDS, tinha que ser candidato do PMDB, teria, por conseguinte, atravessar as duas convenções de um partido e do outro. E basta só mencionar essas ocorrências para verificar como é difícil pensar-se numa candidatura de consenso. Dentro do PMDB, o senhor acha que existem muitas divergências hoje ao senhor? Bem, eu nunca fiz essa experiência, nunca fiz esse teste. Mas é um partido de quadros muito ricos de homens e um partido possui realmente um elenco de homens públicos em condições de pleitear a presidência da República com toda a autoridade moral e política. Agora, na briga aí pelo Diretório Nacional, parece que o senhor está incumbido de indicar o secretário. O senhor não quer revelar para a gente hoje? Não, a informação não é exata. Foi feita uma composição em Brasília entre os diversos grupos do partido. Chegou-se realmente a uma fórmula geral. A secretaria-geral cabe realmente ao grupo chamado Moderada, o que lá está com o nome de Unidade. Mas não é necessariamente um nome de Minas Gerais. Quem que o senhor gostaria de ver lá? Eu espero que seja realmente um homem de Minas que venha emprestar o seu prestígio à Executiva Nacional. Mas isso não foi em nenhum momento objeto de entendimento, de acordo. E eu tenho a impressão que não será isso que vai dificultar a composição da Executiva Nacional. A escolha caberia a quem? A bancada mineira? Sim, isso ficou decidido que será um nome mineiro do Senado ou da Câmara. Este terá que ser escolhido pelas representações de Minas no Senado e na Câmara. Governador, voltando à questão da sucessão, o governo mineiro, tenho certeza que veria muito bem o governador Tancredo Neves na presidência da República. E, inclusive, eu lembro um exemplo. O governo mineiro, o povo mineiro, se orgulha muito do período JK na presidência da República. E, no entanto, pouca gente se lembra do período JK no governo do Estado. Mas, no entanto, foi realmente a ação do presidente Juscelino Kubitschek como governador
que o projetou para que ele tivesse condições de disputar numa eleição das mais árduas, das mais penosas pelo voto direto, a Suprema Magistratura da Nação. O governo dele em Minas, baseado no seu binômio energia e transporte, foi realmente notável. Doutor Francisco Guilherme tem uma pergunta sobre o seu governo aqui em Minas. O senhor acaba de dizer que a sua eleição foi penosa, difícil, e nós entendemos porque assistimos a acirrada disputa. Eu perguntaria, já que no nosso entendimento a política, o modus governandi do sistema atual vigente, notadamente quanto à distribuição de recursos, já que a concentração de recursos está feita em Brasília e tem sido madrasta para os governos estaduais e para os municípios, gostaria de ouvir a sua opinião exatamente sobre a defasagem dos recursos que o Estado merece ter em razão de ser o segundo exportador e ter uma alta participação no Produto Interno Bruto Nacional, e os recursos que Brasília parcimoniosamente distribui. E tem distribuído muito pouco para Minas Gerais. É verdade. Nós estamos aqui no regime de conta-gotas. E não é apenas Minas. A situação é de todos os estados. A situação econômica e financeira do país, a necessidade de combater a inflação, está impondo ao governo federal uma política de severidade na aplicação de seus recursos. O endividamento interno atingiu cifra astronômica que deve superar a casa dos 23 trilhões de cruzeiros até o fim deste ano. Sobre a dívida externa nós já falamos, não temos que acrescentar nada nesse quadro. Mas que isso obriga realmente um corte muito drástico na distribuição dos recursos por parte do governo federal. E Minas tem sido realmente muito sacrificado. Nós estamos lutando, trabalhando e nos esforçando para manter em Minas o mínimo necessário ao seu desenvolvimento econômico, pagando em dia os seus funcionários, que é uma proeza realmente extraordinária, recuperando os seus estabelecimentos de crédito e fazendo com que a nossa administração não comprometa em nenhum momento a projeção de Minas no Senado Político Nacional.